E aí, vamos conversar sobre os agregados macroeconômicos e as identidades contábeis? Bem, esta aula, tá, tanto quanto a primeira aula do nosso curso de macroeconomia, elas formam aquilo que é a estrutura básica das relações que se travam entre os setores em agregado, tá, de uma economia. Tudo bem? Lembre-se sempre que macroeconomia quer dizer, tá, basicamente, que a gente está estudando todos os mercados de uma maneira reunida, por isso agregada, por isso macroeconomia, diferente de micro, que lida com o âmbito dos indivíduos, por um lado, indivíduo, pessoa jurídica, empresa, como nós chamamos na economia, firmas, tudo bem? É um nome estranho, tudo bem, mas é como chamamos, tá? E pessoas físicas, que são as famílias, são os indivíduos, pessoa física. Quando a gente está no âmbito dos indivíduos, empresa e consumidor barra família, a gente está no âmbito micro, não é o nosso âmbito aqui. Eu vou segregar a apresentação, tá, dos agregados macroeconômicos e das identidades contábeis em 3 vídeos, porque os conteúdos são um pouco longos, isso pode causar um cansaço na mente de vocês, e tudo que eu quero é que vocês tenham prazer em assistir essas videoaulas para que a gente possa conversar sobre macroeconomia no nosso curso, tudo bem? Então vamos lá. Nós temos aqui, tá, 3 objetivos. Os nossos objetivos são, em primeiro lugar, apresentar os agregados macroeconômicos, daqui a pouco a gente falará sobre eles. E nesse processo de apresentar os agregados macroeconômicos, a primeira coisa que eu farei é discutir muito rapidamente, tá? O que é o fluxo circular da renda de novo, porque os 3 vídeos que eu gravei falando especificamente disso deram ruim. Então eu vou conversar novamente sobre o fluxo circular da renda com vocês. Depois disso, tá? A gente vai falar sobre as 3 formas de se apurar o produto, e aqui não é nem depois, para ser super claro com vocês, ao longo da apresentação dos agregados, a gente já vai conversar sobre as formas de se apurar o produto, tudo bem? Já praticamente no primeiro agregado macroeconômico que nós lidaremos, a gente já vai falar sobre como é que apuramos o produto, tá? Então aqui não é uma ordem, tá, cronológica, mas é uma, digamos, apresentação daquilo que falaremos, tudo bem? Ao longo desta videoaula. E aí eu chamo a atenção para vocês no seguinte: no próximo slide, tá, ou nos próximos slides, aparecerá aqui, ó, uma inscrição. E essa inscrição dirá para vocês o que é que a gente está conversando, tudo bem? E por fim, aí sim, lá no finalzinho, o último ponto da nossa conversa é sobre os conceitos de PIB potencial e hiato do produto. A gente vai poder falar de PIB potencial e hiato de produto depois que a gente conversou, tá, sobre os agregados macroeconômicos, e quando a gente fala deles, a gente fala, tá, do produto, e aí a gente vai ter condição de chegar nessa discussão de produto potencial e hiato de produto, tudo bem? A gente vai começar discutindo, tá, os agregados macroeconômicos que veremos. Serão eles o produto interno bruto, que é o mais conhecido de todos, a renda nacional bruta, a renda disponível bruta, ou renda nacional disponível bruta, tá? E o produto interno líquido, ou seja, a gente vai sair do bruto e vai chegar no produto interno líquido. Serão estas as variáveis ou os agregados macroeconômicos, tudo bem? Lembrem-se, está reunindo porque são agregados macroeconômicos, macro já dá uma ideia de que a gente está falando de uma dimensão grande, então esses agregados macroeconômicos, eles estão reunindo o conjunto, tá, de setores da economia. A gente pode recortar em menos setores, no limite 2, empresas e famílias, mas a gente vai conversar também sobre governo e sobre aquele outro setor que a gente dá um nome curioso na economia, o resto do mundo, tudo bem? Sempre trabalharemos não em termos individuais, mas em termos macroeconômicos. Vocês verão que daqui a pouco nós daremos um exemplo. E quando a gente trabalhar nesse exemplo para ver a apuração do PIB, nele a gente falará de uma firma,
Mas aí é claro que é para ser o mais didático possível, tudo bem? Porque, no fundo, macroeconomia sempre lidará com o conjunto, tá, dos mercados, com os conjuntos das transações econômicas, das recepções de renda, dos gastos que as pessoas em conjunto, as empresas em conjunto, o governo, tá? Ou os governos nacional, estadual, municipal fazem, é sempre em agregado. Tudo bem? Agora, tá? Eu quero apresentar inicialmente já o conceito de PIB para vocês. Vejam aqui, ó, que eu estou dizendo o que a gente está fazendo, tudo bem? O que é o PIB? É tudo aquilo que foi produzido de bens e serviços por todas as unidades produtoras existentes numa economia, e aí se inclui inclusive o governo, tá? Em determinado período de tempo, tudo bem? Aqui eu vou fazer o que eu comentei com vocês, tá? No comecinho aqui desse vídeo, que é voltar no fluxo circular da renda para reexplicar o que esse fluxo é, uma vez que o vídeo que eu gravei sobre isso, ou os vídeos, tá, deram ruim. Tudo bem? Então, o produto, tá, o PIB de um país é o ato fundamental da economia, porque é o ato de gerar bens e serviços. Esses bens e serviços são mensurados, como todas as coisas na economia, em moeda. Então, aqui a gente está falando, tá, que o PIB, ou o ato da produção, da geração de produto, e produtos são bens e serviços, é a geração, tá, monetária do valor que existe na economia. Tudo bem? A gente sabe, porque eu vivo enchendo o saco de vocês, dizendo a todos vocês, tá, que nada na economia flutua. Então nós temos empresas e nós temos famílias. Tudo bem? Então a gente está num modelo bem simplificado com dois agentes somente, que são somente que são famílias, tá? E empresas. As famílias, para permitir que o processo produtivo aconteça, elas ofertam trabalho. Tudo bem? Então elas vão ofertar uma coisa concreta que é o trabalho e o encontro das famílias com as empresas para oferta e demanda por trabalho acontece, tá, no mercado de trabalho. Tudo bem? As empresas, por sua vez, elas vão demandar esse trabalho das famílias, tudo bem? Então as empresas demandam trabalho. Lembrem-se, eu não estou em nenhum tipo de curso, tá, de beleza artística, plástica. Então não olhem o garrancho que é a minha letra, por favor, tá? Acompanhem a minha fala que isso já ajuda. Logo, perfeito, aqui a gente tem, tá, o encontro que se dá no mercado de trabalho das empresas com as famílias. Por sua vez, tá, quando as empresas demandam trabalho e as famílias, quando ofertam trabalho, fazem o processo produtivo, tá? Aqui a gente tem produto. E qual é o retorno, tá, do trabalho? Qual é o retorno da geração de um produto? A renda. Então aqui a gente vai ter, tá, a renda do trabalho. Percebam, foi o ato de produção, o ato de se trabalhar, que gera bens e serviços que têm um determinado valor, e esse valor sempre será, tá, das pessoas que se envolveram no processo produtivo. O nome desse envolvimento no processo produtivo, na economia, é fator de produção. Então, a renda é, tá, a remuneração, a recompensa que é paga aos fatores de produção que se envolveram na confecção, na geração do quê? Do ato fundamental da economia, a produção. Tá? Qual é o nome de tudo aquilo que foi produzido na economia em determinado período de tempo? PIB. Só está faltando uma coisa aqui. O que as famílias fazem com a renda? Tá? As famílias gastam. Qual é o nome que a gente dá para isso na economia? Tá? As famílias demandam, tá no plural, elas vão demandar o quê? Produto. Tudo bem? Vou colocar no plural também, produtos, para ficar mais fácil. E o que são esses produtos? Tá? Produtos sempre são duas coisas, necessariamente. Produtos podem ser bens ou serviços. Tudo bem?
Vejam, nada na economia flutua. A gente tem oferta de trabalho, uma coisa concreta, as empresas demandam trabalho, essa junção de oferta de trabalho das famílias com demanda de trabalho, tá, das empresas, gera o quê? Gera produto, tá? Esse produto, ele vai ser um determinado valor monetário que não fica flutuando, porque nada flutua na economia. Onde é que esse valor monetário vai parar? No bolso daqueles que se envolveram no processo produtivo. O nome técnico disso, tá, que se envolve no processo produtivo, é fator de produção. A remuneração do fator de produção, tá, de geração do PIB, a remuneração que é paga pelo processo de se envolver na produção do PIB se chama renda, tá? Juros, lucros, salários, aluguéis, royalties, tudo bem? E o que é feito com essa renda? Tá? Essa renda serve para que se demandem bens e serviços. Tudo bem? O que é isso? Fluxo circular da renda. Então aqui, tá, eu expliquei para vocês aquilo que lá no vídeo primeiro, tá, referente ao tópico 1 do nosso curso, ficou ruim de entender. Tudo bem? Então aqui está retomado o fluxo circular da renda. Espero que tenha sido, tá, compreensível agora. Espero que o áudio esteja bom. Eu só vou descobrir depois que eu terminar de gravar esse vídeo. Torçamos, tudo bem? Mas aqui, é claro, brevemente, eu passei por aquilo que é o assunto que nós discutimos no nosso primeiro tópico de curso, tudo bem? Agora, a gente vai ver a mesma coisa, tá? Mas um pouco mais aprofundado, com mais números, ou seja, a gente vai entrar num quesito de definição mais intensa, tá? Do que é o PIB, do que é a renda, do que é a despesa, e a gente vai entender também as 3 formas de a gente visualizar a produção de riqueza em um determinado país, em determinada economia. Tudo bem? Nós temos, portanto, se a gente tem, tá, renda, produto e demanda, despesa, dispêndio, chamem como quiser, tá? Isso daqui é tudo sinônimo. Se nós temos essas 3 formas, tudo isso daqui significa gasto, tá? Se a gente tem essas 3 formas de apurar a riqueza produzida em um ano em determinado país, tá? O fluxo de produto, o fluxo de produção, o fluxo de renda, o fluxo de dispêndio, tá? De demanda desse país, nós teremos então 3 formas de mensurar. Tudo bem? Nós temos esses 3 principais agregados macroeconômicos: produto, que é o que gera tudo, tá? Renda e demanda. Tudo bem? Então nós teríamos 3 formas de fazer a apuração numérica, monetária, da riqueza que foi construída em determinada economia. A primeira das óticas que a gente vai falar agora é a ótica do produto. Tudo bem? E ela vai apurar o PIB do país a partir do somatório do valor adicionado por cada unidade produtiva em cada etapa do processo produtivo. Sempre, claro, a conta é feita, tá? Em valores monetários, e a gente precisa ter um período de conta, a gente precisa ter um período contábil, tudo bem? Então, vamos lá, o que é, tá, a ótica do produto para reafirmar para vocês? Vai ser a apuração do PIB, tá, somando o valor adicionado por cada unidade produtora em cada etapa do processo de geração do bem ou serviço, tá? E a gente sempre vai olhar isso em valor monetário, porque afinal de contas os produtos são heterogêneos, produto e renda são coisas que numericamente são iguais, mas conceitualmente são diferentes. Despesa, tá? Produto e renda são numericamente iguais, tá? Mas o que a natureza dessas coisas, tá, é diferente, portanto a gente está falando de coisas heterogêneas que têm o mesmo valor, porque nada na economia flutua, tudo bem? E é por isso que a gente usa moeda para fazer a apuração, tá, da renda, do produto, do dispêndio, porque a moeda, de certa forma, uniformiza em valor monetário coisas que são, por natureza, diferentes, mas numericamente, contabilmente, iguais, tudo bem? E aqui outro quesito fundamental, sempre a gente vai ter que determinar um período de tempo. Então, tá, uma coisa que foi produzida em 2019, por exemplo, tá em 2019. Uma coisa que foi produzida em 2020, tá em 2020.
tudo bem? Isso é fundamental, porque agora a gente vai ver um exemplo, tudo bem? E nesse exemplo tem coisa de 2019, tá? E tem uma produção que é feita em 2020. Então vamos lá. Qual é o valor bruto, tá, da produção? Vamos fazer o cálculo aqui pela ótica do produto, tudo bem? Esse exemplo está lá na referência que eu passei para vocês, para que vocês leiam. E aqui, como eu já comentei, vejam, tá, nós temos a indicação do que a gente está falando nesse exato instante, para vocês não se perderem, tudo bem? Então, olhem só. Pela ótica do produto, eu vou precisar ver quanto de valor foi adicionado, tá, por essa empresa, mas não é macroeconomia? É macroeconomia, mas a gente precisa sempre ser didático na hora do exemplo, tudo bem? Então, a gente vai ver o quanto que essa empresa adicionou, tá, de valor quando ela participou do processo produtivo. E o processo produtivo, nesse exato instante, só envolve essa empresa, tudo bem? Então, olha só, primeiro, qual foi, tá, o valor bruto da produção na economia? Veja isso daqui, tá? Valor bruto da produção na economia. Foi 1.000. Por que foi 1.000? Exemplo, isso é hipotético, tudo bem? Isso é um número arbitrário, beleza? Então, vejamos, tá? O valor da produção bruto, tá, foi igual a 1.000, tudo bem? Nesses 1.000, a gente pode perceber, tá, que a gente tem 800 de despesa, 200, tá, de lucro pelo processo produtivo, 500 que são os salários, renda pago aos trabalhadores, e a gente tem 300 que são matérias-primas, ou seja, são bens intermediários, ou seja, são insumos. Isso daqui já veio no período anterior, isso é 2019, a gente está em 2020, tudo bem? Então isso é outro produto de outro momento, beleza? Agora, o quanto de fato que essa empresa produziu de valor? Tchanã! 1.000? Não, 1.000 é o valor bruto da produção, tudo bem? Ela partiu de insumos que lhe custaram 300, tudo bem? Então, qual foi o valor adicionado, ou o PIB, tá, gerado nesta economia por esta empresa neste ano? Tudo bem? O valor adicionado, ou a contagem do produto pela ótica do produto, tá? Neste país, vou trocar em outros termos, tá? O PIB pela ótica do produto neste país, nesta economia, neste 2020, foram 700, ou seja, é o valor bruto da produção, 1.000, mas dentro desse 1.000, o que a gente já tem? Vejam aqui, a gente já tem o valor dos insumos, 300. A gente vai contar esses dois? Não. Por quê? Porque o valor do insumo já está no valor da produção. Se eu contar os dois, eu faço dupla contagem, tudo bem? E esse insumo foi produzido em algum outro momento do tempo, tá? Não nesse período contábil que a gente está considerando. Enfim, qual foi o valor que essa empresa agregou, tá, para esta economia, e ela é a única empresa desta economia, nesse período? 700. Qual é o PIB do país? 700. Pela ótica, tá, do produto adicionado, agregado, gerado. Tudo bem? Rapidíssima discussão. Por que sempre se diz, né? A gente sempre ouve falar que um país precisa ter manufatura, ou seja, precisa ter indústria que produza na fronteira da tecnologia, porque estas produções de bens e serviços, tá, geram, em última instância, um maior conjunto de valor agregado para o país. E este maior valor agregado produzido num país significa, em última instância, que o país está gerando mais riqueza. Tudo bem? Então a gente está falando de produto. Produto é a geração de riqueza que um país faz. Tá? Nesta geração de riqueza que um país faz, quanto maior for a riqueza que ele gera a cada etapa do seu processo produtivo, mais rico vai ser esse país. Tudo bem? Pois bem, nós temos três, tá, conceitualmente, três grandes agregados: produto, renda e dispêndio. Daqui a pouco a gente vai ver as coisas mais específicas, como eu já lhes comentei: renda nacional bruta, renda nacional disponível, tá? A gente vai entrar nesses detalhes daqui a pouco, tudo bem? Antes disso, a gente vai ver agora as duas outras óticas para a gente poder apurar o tamanho do PIB, tudo bem? A segunda das óticas é a ótica da renda. A gente já sabe o que é, porque aqui no fluxo circular da renda a gente já deu essa dica, mas tudo bem, sempre é muito importante, tá, a gente reiterar a ideia na cabeça, porque é isso que faz com que a gente fixe, tá, o que a gente está conversando, o que a gente está aprendendo, o que a gente está buscando conhecer. São iguais exercícios de matemática, a gente tem que fazer, porque a repetição é muito boa, tá, para
para que se tenha efetivamente o aprendizado, tá? Então, olha só, o que é a ótica da renda? A gente já sabe o que é a renda. A renda é aquilo que os fatores de produção recebem por terem participado da produção. Logo, tá? A ótica da renda para a gente medir o PIB, eis aqui, ó, estou falando disso, tá? A ótica da renda para a gente medir o PIB é a gente mensurar o PIB, o produto, a riqueza produzida em um país, pela somatória do quê? De todas as rendas recebidas por todos os fatores de produção de todas as unidades produtivas, tá? Macroeconomia, que participaram do quê? Da produção do produto do país. Produção do produto, pleonasmo? Pleonasmo didático, tudo bem? Sempre a gente tem que falar de produção. Produção é um ato básico da economia. E agora a gente vai medir o quê? A gente vai medir as rendas recebidas, tá? Por se participar do processo produtivo na economia. Quais são essas rendas recebidas? Bem, matérias-primas são rendas? Não nesse momento aqui, pode ser renda da outra empresa, mas isso já foi no período anterior, esse período contábil já passou. Tudo bem? Valor bruto da produção. Bem, esse valor bruto da produção que foi feito nesse ano, que a gente já viu o valor, tá? Aqui, tá? Esse valor bruto da produção, ele envolve uma parte que já morreu no ano passado, tudo bem? E a gente vai ter que ver o que neste ano aqui foi produzido de valor, mas em termos de renda. Então, bem, de certa forma eu posso olhar, não por aqui, mas eu posso olhar para o seguinte, salário é renda? É. Então, olha, a gente gerou aqui no total salários e encargos de 500, tudo bem? Então, salários e encargos, 500. A matéria-prima não, já passou, ela vai dar renda lá quando ela foi produzida em outro período contábil, tudo bem? Por que outro período? Porque é o nosso exemplo, é para simplificar, tudo bem? Lucro operacional, né? Lucro operacional, lucro é renda? É. Então, peraí, lucro. Olha só, quanto foi o lucro? 200. Logo, tá? Qual é, pela ótica da renda, o PIB dessa economia? 700. Olha só, numericamente exatamente igual ao valor que foi gerado. Claro, nada na economia flutua. Esse valor não foi gerado? Foi, então ele tem que estar no bolso de alguém. Como é que ele está distribuído? Tá? Salários 500, lucros 200. Tudo bem? Isso aqui é um 2 para quem escreve com letra cheia. Tá? Então, eis, nada na economia flutua. Os 700 que foram gerados com o PIB desse país estão distribuídos entre salários e lucros. Aí, se vocês quiserem entender muito rapidamente, isso aqui é para até vocês descansarem, tá? Se vocês quiserem entender por que um país tem muita desigualdade de renda, é só vocês pensarem o seguinte, tá? Que 50 funcionários receberam esses 500, então cada um recebeu 10. Tudo bem? E 2 empresários receberam esse lucro de 200. Então, 200 por 2, a gente tem 100 para cada um. E aqui, 50 por 10, 50 funcionários recebendo cada um 10, tá? A gente vai ter basicamente... Opa, aqui eu já tinha feito a conta, tudo bem? Então, a gente tem 50 funcionários produzindo recebendo esses salários de 500, tudo bem? Então, no final das contas, cada um recebeu 10. E a gente tem 2 empresários que receberão esses 200. Então, cada um receberá 100. O que é isso? Desigualdade, tá? De renda. Se tem desigualdade de renda, renda é um fluxo, isso daqui vai gerar um estoque de quê? De riqueza. Para quem? Bem, certamente para o empresário, tá? Porque ele tem capacidade com 100 de consumir e poupar. Quem está recebendo 10 não vai ter capacidade de poupar. Aqui a gente gera desigualdade de renda, que vai gerar desigualdade do estoque da renda no tempo. Riqueza. Tudo bem? Beleza? Outra ótica, tudo bem? A ótica da despesa ou da demanda. O que é isso? Tá? É quando a gente mensura o PIB olhando o quê? Todas as despesas, as demandas, os gastos, mesmo nome, que foram feitas, tá? Despesas que foram feitas por todos os agentes que receberam renda por participarem do processo de produção. Tudo bem? Olha só, participa-se do processo de produção, tá? Ao se participar do processo de produção, recebe-se renda. O que se faz com a renda? Se gasta. Então a gente vai basicamente precisar só fazer um postulado para ser didático. Assumamos que toda a renda é gasta. Isso daqui é só para facilitar, tá? Lá no vídeo da aula 3 a gente vai ver que isso acontece, mas aqui vamos só assumir, tá? Para facilitar. Então vejamos. Olha só, valor bruto da produção, tá? Isso daqui é o PIB bruto, não o PIB bruto, tá? Isso daqui é o valor bruto da produção, não é o PIB, tá? Só quero chamar a atenção e falei uma frase errada. Então esqueçam esse PIB bruto. PIB sempre é bruto. O que eu queria chamar a atenção é
que isso daqui é todo o valor que foi produzido, considerando a dupla contagem, tá? Que é aquilo que foi produzido no ano passado. Isso que eu quis chamar de produção bruta na minha cabeça aqui, pensando e falando. Esqueçam PIB bruto, isso é um erro, tudo bem? Olha só, se a gente está olhando a demanda, a gente vai precisar localizar o que são os itens que permitem que uma demanda aconteça. Para que uma demanda aconteça, a pessoa precisa ter o quê? Renda. Quais são os itens de renda, portanto? Tá? Salários e encargos e lucro operacional. O que a gente está assumindo? Que toda a renda é, de alguma forma, gasta. Tudo bem? Quais são as rendas que nós temos aqui? Nós temos salários e encargos, tudo bem? 500. E nós temos lucro, tá, operacional de 200. Se a gente está assumindo que tudo isso daqui é gasto, tá, vamos só simplificar. Os salários estão sendo completamente gastos na forma de consumo. As famílias que recebem os salários estão consumindo tudo. E o lucro está sendo reinvestido. Tudo bem? Ele está sendo reinvestido, ou seja, a gente está fazendo aqui um investimento. Qual que é o valor desse investimento? 200. Tudo bem? Por que está sendo todo reinvestido? Porque a gente assumiu isso daqui para ficar mais fácil para vocês entenderem didaticamente. Qual é o valor do consumo se a renda das famílias está sendo toda gasta? 500. Então, o consumo, que é um elemento da demanda, tá, envolve o gasto de 500. Tá? O investimento, que é uma parte da demanda feita, tá, pelas empresas, tem um valor de 700. O valor total final, portanto, são, tá, 700 unidades monetárias, 700 reais, tudo bem, quando a gente está apurando o PIB a partir dos gastos que foram feitos pelos setores da economia. Impossível sempre ter qualquer coisa flutuando, por isso que aqui, tá, qual é o valor gerado nessa economia nesse período do tempo? 700, tá? Aqui, qual é o total de renda, ou seja, onde foi parar aqueles 700 que foram produzidos? Tudo bem? Foram parar nos bolsos dos empresários e nos bolsos dos trabalhadores. E o que trabalhadores e empresários, ou como nós chamamos também famílias e empresas, fizeram ou deram destinação, finalidade para essa renda que receberam porque participaram do processo produtivo, tá? Consumiram parte e investiram outra parte. Total 700. Nada na economia flutua, tudo bem? Vejamos, a gente vai entrar agora em outro agregado macroeconômico, tá? O agregado que a gente vai falar agora é a Renda Nacional Bruta, tá aqui, RNB é a nossa sigla. Renda Nacional Bruta quer dizer, tá, todo o valor que foi adicionado na economia a partir de fatores de produção, vejam, que estão, tá, sob propriedade, que pertencem, que são do país. Tudo bem? Então, aqui a gente faz uma diferença entre PIB, que foi o que a gente acabou de falar, e renda nacional, eis o que esse adjetivo quer dizer, nacional bruta. Renda nacional bruta, não importa onde alguma coisa está sendo produzida. Se essa coisa está sendo produzida com fator de produção que é do país, é renda nacional bruta do país. PIB interno bruto, tá? Quer dizer que a produção é feita no país por fatores de produção que são do país, nacionais, mas também por fatores de produção que são estrangeiros, multinacionais, por exemplo. Vocês entenderam? A diferença é essa. Isso daqui delimita, tudo bem, um território. Isso daqui delimita a origem do fator de produção. Logo, esses conceitos não são iguais. Tudo bem? Qual é a diferença entre eles? Bem, para a gente entender a diferença entre eles, a gente vai ter, tá, que fazer um exemplo envolvendo, trazendo, chamando a atenção, colocando uma arbitrariedade aqui de que parte dos salários vão para não residentes, ou seja, nossa empresa hipotética trouxe do resto do mundo, tá, oficialmente, legalmente, alguém para trabalhar aqui. Tudo bem? Além disso, a gente está assumindo que a nossa empresa, tudo bem, tem um dos sócios que é gringo, beleza? Logo, percebam,
O PIB que a gente já calculou dessa empresa, tá, são R$ 700. A gente acabou de ver isso em 3 formas. Porém, nem toda esta riqueza gerada foi gerada por fatores de produção, tá, que são do país, são fatores de produção estrangeiro. Logo, a renda vai para onde? Para o estrangeiro. Nessa condição, o PIB do país continua sendo 700, mas tem uma parte da renda que agora não fica no país, ela vai embora, por isso que ela não é nacional, tudo bem? Veja, ela não é nacional do Brasil, é nacional de outro país, beleza? Então olhemos, tá? A gente tem lá um PIB que foi de 700, a gente já viu isso, tá? Pega aqui o total da produção e desconta aquilo que já foi contado antes, tudo bem? Agora, desses 700, tá? A gente tem uma parte de salários que são, né, de gringos e a gente tem uma parte de lucro, tá, que pertence a gringos. Em última instância, a renda nacional desse país são 500. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o país produziu, tá, de fato 700, mas uma parte daquilo que foi produzido não fica como renda do país, tudo bem? Vai ficar, tá, como renda a ser acrescida no país de origem do fator de produção. Eis a diferença entre o nacional e o interno. O interno diz respeito ao que foi produzido dentro do país. O nacional diz respeito à origem do fator de produção. No nosso caso, a gente tem um dos sócios gringo, tá? E trabalhadores que são gringos. Tudo bem? Beleza? A gente tem outra forma de enxergar a renda nacional bruta que envolve, tá, o balanço de pagamentos do país. Tudo bem? Balanço de pagamento, para quem nunca teve contato, tem um vídeo que eu fiz para o curso de brasileira, tá, de economia brasileira, que explica o balanço de pagamento especificamente. Vou colocar o link, tá, para vocês. Como é que a gente vai olhar o balanço de pagamentos ligando-o à renda nacional bruta, tá? A gente vai fazer um saldo, ou seja, um resultado, um confronto entre a renda que é recebida pelo país, tá, por produção feita por fatores que são de origem do país em outros países. Eu sei que eu falei muito país, mas é só a gente pensar o seguinte, a gente chama isso na economia de residente. Então, são fatores residentes que são do país, mas eles não estão produzindo onde? No país. Ao final do processo produtivo, o que esses fatores residentes, mas que não estão internos no país, fazem? Mandam renda para o país. Tudo bem? A mesma coisa ao contrário. A gente tem um monte de fator que está produzindo internamente, mas que não é nacional. Tudo bem? Esse monte de fator que produz internamente e não é nacional, ao final do processo produtivo, faz o quê? Envia a renda para onde eles são nacionais. Então isso vai fazer com que exista aquela diferença, tá, entre PIB e renda nacional bruta. E como é que a gente vê isso daqui de uma maneira mais simples? Se o resultado desse saldo, tudo bem? Se o resultado desse saldo implica que a renda recebida, tá, renda recebida é maior do que a renda enviada, tudo bem? Vejam, a gente vai ter, tá, uma renda nacional bruta que é maior do que o PIB. Entendam, o PIB, vamos supor, exemplo, 10. A renda que o país, tá, recebeu do resto do mundo superou a que ele enviou em 2. Tudo bem? Vejam, qual é a renda nacional desse país? 12. Qual é o PIB? 10. Esse país, tá, exporta fator de produção e depois recebe renda. É o que a China está fazendo, manda, tá, a indústria dela para o mundo inteiro e depois essas indústrias, esses trabalhadores mandam renda para a China, fazendo com que a renda nacional da China supere aquilo que é produzido lá dentro da China, especificamente o interno. Mesma coisa ao contrário. Se a gente, tá, recebe renda a menos do que a gente envia, tudo bem? A gente tem o renda líquida enviada ao exterior, que é, tá, o saldo, isso daqui é negativo, tudo bem? Isso daqui é porque eu copiei e colei e esqueci de mudar, então esqueçam isso daqui, ó, tá? Esqueçam isso daqui. Se o saldo é negativo, tudo bem? O que a gente tem, tá, é uma renda líquida enviada ao exterior, renda líquida enviada ao exterior. Tudo bem? Essa renda líquida enviada ao exterior vai deduzir do PIB alguma parte da renda. Então vejamos, só para dar o exemplo para ficar mais fácil, tá? Mesma coisa do exemplo anterior.
tá? O nosso PIB são R$10. O confronto final entre aquilo de renda que a gente manda para o exterior versus o que a gente recebe do exterior, tá? Ficou em 2, mas se é renda líquida enviada ao exterior, é renda negativa. Tudo bem? Por isso que a gente vai deduzir aqui. No final das contas, a nossa renda nacional bruta é igual a 8, mas o nosso PIB é igual a 10, ou seja, a gente produz mais no país, tudo bem? Só que no final das contas, uma parte disso que a gente produziu no país não é do país, mas é, tá, pertencente a fatores de produção que não têm nacionalidade do país, são não residentes. Nesse sentido, quer dizer basicamente que o país produziu 10, mas desses 10, só 8 ficaram no país. Tudo bem? Bem, a gente vai agora, tá, para um outro conceito, que é a renda nacional disponível bruta. O que essa renda nacional disponível bruta considera também? Tá? Ela vai acrescer ou reduzir, tá, da renda nacional bruta, da RNB. Eu sei, são muitas siglas, eu sei, mas isso daqui serve de alguma forma para deixar na nossa cabeça, tá, um cenário um pouco mais analítico, um cenário mais organizado do que são os agregados macroeconômicos. Tudo bem? Eu sei que são muitas letrinhas, vocês já devem estar cansados, prometo que está terminando esse vídeo já. Tudo bem? Então o que a gente vai, tá, acrescer ou deduzir da renda nacional bruta, tá, para a gente chegar na renda nacional disponível bruta? A gente vai tirar ou colocar, eu já mostro isso para vocês, tá? Todas aquelas transferências que são feitas entre um país e o resto do mundo, mas que não decorrem de processo produtivo. É simples isso, né? Talvez a gente vá receber, tá, uma doação de outro país por causa de algum fenômeno que aconteceu aqui dentro. Talvez a gente mande recurso, tá, como mandamos para o Líbano, por exemplo, agora há pouco, quando houve aquela terrível explosão, tá, lá em Beirute. Então, isso daqui não é um processo produtivo. A gente que muda do país, imigra, tá, não legalmente, trabalha lá e manda recurso para o país. Tudo isso são transferências que vão acontecendo, mas que não são decorrentes, tá, de fatores de produção especificamente contratados. Então, mas espera aí, Fábio, você acabou de falar de trabalhadores que vão... Sim, fala em trabalhadores o quê? De imigração ilegal, tudo bem? Eles mandam recurso para o país para poder ajudar a família, tudo bem? Governos fazem processo de doação o tempo todo, tá? Tudo isso não envolve, portanto, processo produtivo. Então a gente vai chamar isso de transferência. E para eu saber efetivamente aquilo que o país tem de renda, tá, disponível, tudo bem? Eu vou ter que tirar esse recurso que, em última instância, acabou, foi gerado ali no país de alguma maneira, tá? Parou na mão de alguém do país, tá? Esse alguém não participou de um processo produtivo, tá? E isso daí foi enviado para o resto do mundo. Tudo bem? Caminho contrário também pode claramente acontecer, sempre, porque nada na economia flutua. Então sempre existem duas pontas nas transações. Beleza? Como é que a gente vai entender isso daqui? Bem, da renda disponível, tá, bruta, eu vou ter que considerar, portanto, todas as formas de transferência, tá, que o país faz e que não envolvem remuneração de fator produtivo, inicialmente, pelo menos, tá? Então, qual é a lógica, tá? A lógica é que a renda disponível bruta vai ser a renda nacional bruta, mais ou menos, a depender do resultado, todas as transferências que o país faz e que não envolvem processo produtivo. Estou insistindo isso muito para vocês para diferenciar o que é renda nacional bruta de renda nacional disponível bruta, tá? E o que são transferências de renda, porque renda vem de processo produtivo. Tudo bem? Então aqui a gente chega, tá, acrescendo ou reduzindo, a depender do resultado das transferências, tudo bem, unilaterais de renda, tudo bem? A gente chega na renda disponível bruta. Agora, eu quero, tá, isso é fundamental para a gente organizar a nossa cabeça, eu quero fazer a relação entre o PIB e a renda disponível bruta. Tudo bem? A gente já viu, tá, que a relação, olha, aqui é só vocês prestarem atenção, não tem dificuldade. Eu sei que aparecem essas continhas, a coisa fica um pouco mais nebulosa, mas aqui não tem dificuldade. O que a gente está dizendo aqui? Bem, eu quero relacionar PIB com renda disponível bruta. Então eu vou trazer aqui a continha que traz renda, tá, e que traz PIB. Tudo bem? A gente já viu essa continha aqui, ó, tá? Essa continha está aqui, ó. Ela é a que está lá no balanço de pagamentos. Então, a gente
vai pegar essa continha porque ela tem RNB, a Renda Nacional Bruta, tanto quanto a renda disponível bruta também tem RNB. Então, em algum momento eu vou conseguir eliminar essa RNB, a Renda Nacional Bruta. Tá? Então, aqui eu tenho a relação do que é a Renda Nacional Bruta, ela é igual ao PIB menos a renda líquida enviada ao exterior. Essa é a forma, tá, seminal de cálculo. Tudo bem? É isso daqui que a gente tem que gravar. Tá? Se eu arranjar os termos, tá, eu vou ter que o PIB, que é o que eu quero relacionar com a renda disponível bruta, que é o que a gente está tratando agora, tá? Eu tenho que o PIB é igual à renda nacional bruta mais a renda líquida enviada ao exterior, tudo bem? Isso daqui também vai poder ter resultado positivo e negativo. A gente explicou ali atrás, tá? A renda líquida recebida, a renda líquida enviada ao exterior, mas ali foi para ser didático. Essa daqui é a forma original de cálculo, tudo bem? Então aqui eu só rearranjei os termos, porque se eu quero relacionar o PIB com a renda disponível bruta, tá? Aqui eu já tenho o PIB isolado e aqui eu tenho a renda nacional bruta. Mas por que eu preciso ter a renda nacional bruta aqui? Porque na renda disponível bruta eu tenho a renda nacional bruta. Então olha só, eu trago isso para cá e rearranjo, tá? Eu rearranjo deixando em destaque a renda nacional bruta. Agora fica simples, né? Se eu quero relacionar o PIB com a renda disponível bruta, tudo bem? Aqui eu já tenho o PIB, eu vou mantê-lo aqui. Aqui eu tenho a renda nacional bruta, tudo bem? E aqui agora, da fórmula da renda disponível bruta, eu alcancei, tá, o isolamento da renda nacional bruta. O que eu vou fazer? Eu vou substituir esse isolamento aqui. Tá? E quando eu substituo esse isolamento aqui, eu chego no que eu preciso, que é a relação entre o PIB e a renda disponível bruta. Qual é essa relação? O PIB vai ser igual, tá, a renda disponível bruta do país, excluindo, tá, as transferências que o país recebe. E se por acaso esse país acabar recebendo mais no resto do mundo do que enviando em termos de transferência, isso acresce, tudo bem? E somando a isso a renda líquida enviada ao exterior. Percebam, parece difícil, mas não é. Tá? Qual que é a lógica aqui? A lógica aqui é que o produto interno bruto do país, em termos de renda, vai ser igual à renda disponível bruta do país, que vai ser acrescida ou reduzida a depender do saldo, tudo bem, pelas transferências que o país recebe do resto do mundo, e que também vai ser, tá, acrescida ou deduzida a depender do saldo, isso daqui a gente não pode adiantar, vai depender das transações do país com o resto do mundo, pela renda líquida enviada, tá, ao exterior. Tudo bem? Então, basicamente, para ficar mais fácil, a gente está vendo a maneira pela qual o produto do país se divide em renda que vai ficar no país, de fato, efetivamente, ali, que é gerada no país e do país, renda disponível, tá? Bruta. E a gente vai ter renda que vai trafegar entre o país e o resto do mundo, de duas formas, participando do processo produtivo. Tudo bem? De outra forma, transferências que não, tá, decorrem do processo produtivo. É só isso. Eu sei que a continha atrapalha, sigla demais atrapalha, nome igual demais atrapalha, tá? Mas a lógica é ver a maneira pela qual o produto gerado nesse país se distribuiu em renda que ficou no país, tá? E renda que foi trocada do país com o resto do mundo, podendo estas rendas que foram trocadas do país com o resto do mundo decorrer de processo produtivo, renda líquida enviada ao exterior, e também decorrer de transferências entre os países, tá? Que atua, né? A transferência unilateral de renda. Tudo bem? Nesse sentido, teremos saldo e isso acrescerá a renda disponível bruta ou deduzirá da renda disponível bruta, deixando mais ou menos recursos do que foi gerado no país dentro do país. Essa é a mensagem final. Tudo bem? E, por sua vez, eu já estou quase finalizando, prometo para vocês, a renda disponível bruta do país pode ser segregada pelos setores econômicos. Aqui, tá, a gente acabou de ver a relação de um país. Eu falei do balanço de pagamentos aqui, ó, o BP, tá? Eu falei do balanço de pagamentos aqui. Aqui a gente está envolvendo quem? O setor externo, ou como a gente gosta de falar na economia, o resto do mundo, tudo bem? Aqui, agora a gente vai dividir a renda disponível, tá? Essa daqui, ó, a renda disponível bruta do país pelos seus setores domésticos, tudo bem? Quais são os setores domésticos de um país? Famílias, empresas e governo. Então a gente vai segregar entre setor privado, famílias e empresas, e setor público, governo. Simples, tudo bem? A gente vai ter a renda líquida do governo, tá? O governo consegue seus recursos por tributos diretos e indiretos, a maior parte deles, tá? A pequena parte vem de empresas estatais ou vem de taxas, de recepção de royalties, tudo bem?
Maior parte vem de tributo direto, que incide sobre patrimônio e renda, e tributo indireto, que incide sobre consumo. Tá? Isso daqui a gente vai ter que ver quais são as transferências e subsídios governamentais, tudo bem? Então, o governo pode fazer transferências às pessoas, por exemplo, como faz a Bolsa Família. Se ele faz transferência, tá, isso daqui vai virar a renda da pessoa, vai ser calculada lá na renda privada, tudo bem? Subsídio governamental é quando o governo oferece, por exemplo, sobretudo a empresas, tá, uma redução no pagamento de impostos. Tudo bem? Então o imposto deveria ser contado, mas ele não é, porque afinal de contas o governo deu para a empresa recebeu, tá, um subsídio governamental. Então nem toda a arrecadação que o governo teria quando há subsídio acontecerá, por isso que a gente deduz. Tudo bem? Maravilha, isso daqui forma a renda líquida do governo. Tudo bem? Por dedução, vejamos, se a gente já conhece a renda, tá, disponível bruta, se eu deduzo da renda disponível bruta a renda líquida do governo, eu chego na renda privada, tá, disponível. Tudo bem? O que são, tá, essas rendas privadas disponíveis? Juros, tá, pertencentes a fatores do país, lucro, pertencente a fator do país, tá, salário, pertencente a fator do país, aluguel, pertencente a fator do país. Tá. Tudo isso daqui vai formar essa renda privada disponível, inclusive as transferências que as pessoas recebem, tá, que o governo faz. Por isso que eu comentei com vocês, quando tem uma transferência, um pagamento, isso vai se tornar renda privada, transferência, sem prestação de serviço público. Bom saber isso daqui. Transferência é forma que o governo passa dinheiro para o setor privado sem existir a contrapartida de serviço público. Beleza? Tudo bem? Salário de funcionário público. Tá? Salário de funcionário público tem ali dentro uma geração de riqueza, porque quando o funcionário público está trabalhando, ele está gerando riqueza para o país. Beleza? Aqui tem a natureza de não existir a contrapartida em serviços públicos, só para deixar isso claro. Tá? Então, se a renda disponível privada, quando a gente deduz a renda líquida do governo, forma a renda privada disponível, vamos só rearranjar os termos para ficar mais óbvio. A renda disponível bruta do país vai se dividir entre renda privada disponível e renda líquida do governo. Simples. Tudo bem? Beleza? Como é que então a gente conta o resto do mundo? A gente já sabe. Vê o saldo final das transferências e vê o saldo final das rendas por se participarem dos processos produtivos. Qual é o nome disso? Renda líquida enviada ao exterior. Tudo bem? Pode ser positivo, negativo, qualquer um dos dois. Tudo bem? Ó, penúltimo slide, prometo para vocês. Produto interno, tá, líquido, o último dos agregados macroeconômicos. Tá? O produto interno líquido vai, para diferenciar do bruto, descontar, tá, tudo aquilo que a empresa armazenar, reservar do seu processo de produção para poder gerar, tá, uma reserva para pagar a restituição, o desgaste da maquinaria, do bem de capital. Tudo bem? Para explicar melhor, tá? Então, o que a empresa faz? A empresa tem lucro, mas uma parte desse lucro ela reserva para pagar o desgaste do bem de capital que produz ano a ano, tá, os bens e serviços a que aquela empresa se dedica. Tudo bem? Então, no nosso exemplo, vamos retomar, tá? O nosso exemplo lá de trás, a gente tem o quê, tá? Tem o valor bruto da produção, tudo bem? Esse valor bruto da produção está considerando todas as matérias-primas usadas, a gente não pode considerar isso na dupla contagem, beleza? E agora, em termos das despesas operacionais, tá? A gente vai ter também essa coisa que eu falei para vocês, ó, reserva para pagar o desgaste, reserva para pagar a depreciação da máquina. Para ser muito simples, a gente fez aqui basicamente, tá, uma reserva de R$10, tudo bem? Qual é o produto líquido desta economia? Bem, o produto líquido dessa economia vai ser, tá, o valor bruto da produção, aquilo que está tendo dupla contagem, menos, tudo bem? Tudo aquilo que a empresa, de certa forma, gastou, tá, para gerar o seu processo produtivo e que está armazenado ali dentro do próprio processo. Então, a gente vai ter que considerar agora, tá, além das matérias-primas, aquilo que está lá dentro do processo, tudo bem? Que está sendo gasto ali dentro do processo em termos da maquinaria,
tá? Para poder gerar essa produção. Então, nesse exato instante, a gente vai, tá? Tirar o custo da matéria-prima e a gente vai tirar aquilo que faz da produção não ser bruta, ser líquida, o desgaste do capital, tudo bem? R$10 para o nosso exemplo, que foi um exemplo simples, tudo bem? Qual é o resultado dessa conta aqui? 1.000 menos 300, 700. 700 menos 10, 690, tá? Então, pensem, é como se um pedaço do processo de produção, tá, acabasse, daí a diferença entre bruto e líquido, pelo próprio processo de produção. Tudo bem? Desse jeito a gente separa o que é o bruto do que é o líquido, a gente paga a depreciação. A gente pode ver isso de outra forma. Qual é a outra forma de ver? Tá? A outra forma de ver isso é por meio da renda. Vejamos. Tá? A renda, claro, tem que ser tudo aquilo que efetivamente foi gerado. Nós temos 500 de salários e encargos e 100, 190, tá, de lucro. Percebam, fechou a conta. Se agora essa empresa fosse em reinvestir, tá, quanto que ela poderia reinvestir? 190. Se as famílias agora fossem gastar, quanto que elas poderiam consumir? Tá, 500, 690. Percebam, o importante é entender, tá, que a depreciação é como se fosse eu vou fazer uma metáfora, tudo bem? É como se fosse uma matéria-prima, automatéria-prima, uma coisa que é própria da empresa. Tá? Aqui é o capital que ela tem que vai se desgastando. Tudo bem? A gente precisa diluir isso daí do valor agregado, porque afinal de contas eu gastei alguma coisa para gerar um valor. Esse valor que eu gastei precisa ser deduzido do valor que eu gerei, produto interno líquido. Feito? Olha só, para a gente encerrar, o nosso tema agora é produto potencial menos hiato do produto. Olha só, produto potencial, tá, é tudo aquilo que a economia conseguiria produzir se ela usasse plena e eficientemente todos os seus fatores de produção. Tudo bem? Então, há uma estimativa que vai ver qual é a produtividade daquele país, quanto tem de ociosidade de trabalho, ociosidade de capital instalado, quantas terras estão ociosas, quanto que a gente consegue colocar mais de produção naquela terra. Tá? Então a gente vai somar vários elementos que permitem, tá, fazer um cálculo do máximo de produção que esse país consegue ter, produto potencial. Tudo bem? Então o produto potencial, tá, ele basicamente vai contar para a gente, PP, produto potencial, tá? O quanto que esse país conseguiria produzir. E aí a gente vai deduzir, tá, do produto que não é aquele que pode ser, não é o potencial, mas é aquele que é o efetivo. Essa diferença entre o que o país pode produzir e aquilo que ele produz é o quê? O hiato. O hiato é o quê? Distância, diferença, separação, tudo bem? Hiato do produto, portanto, é a diferença entre tudo que o país poderia produzir e aquilo que ele efetivamente está produzindo. Tudo bem? Então você pega, por exemplo, o Brasil. Vamos assumir para o Brasil, tá? Um hiato de produto de 3%, a gente poderia estar crescendo nesse ano 3%, tá? E a gente está crescendo nesse ano menos 6%, 2020. Só como suposição. Qual é o nosso hiato do produto? 9%. Tudo bem? Poderíamos ter um exemplo meramente também no campo positivo. Tá? Se a gente tivesse um produto efetivo de 0, por exemplo, tá? E nosso produto potencial fosse 3, o nosso hiato do produto aqui seria igual a quanto? 3%. Tudo bem? Então isso daqui mostra se a economia está desacelerada, se ela está deflacionista, se ela está acelerada ou inclusive inflacionista. Tudo bem? Produto efetivo pode superar o potencial, porque o potencial é um cálculo, o efetivo é o que acontece. Quando isso acontece, tá, normalmente a gente vê que a economia está num processo de crescimento acelerado, que a economia está indo num ritmo bom, tá, ou talvez até acelerado demais. Então, eis para a gente finalizar o que são produto potencial e hiato do produto. Espero que tenha ficado claro. Tá? Grande abraço.